Fala galera que se liga na ETV a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, por essa grande rede que é a internet. Eu sou Samir Chalup e vou apresentar para vocês o programa de hoje, parte de uma série que pretende discutir alguns gêneros da televisão brasileira. E para ajudar a gente nesse debate, eu tenho aqui presença da plateia! Tudo bem com vocês? E além da plateia, tenho também a companhia e também os comentários do meu grande amigo Vladimir Lenin. Como vai, Vladimir? Tudo bem, Samir. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar comentando aqui esse programa, que vai tratar de uma área do jornalismo, né, que muito contribuiu pela difusão da informação no país. Legal, o Vlad já adiantou aqui, o tema hoje é telejornalismo e vou parar de falar um pouquinho, pessoal. Vocês assistem telejornal? Sim. Assistem? Ou alguém não assiste? Não assiste? Passa o microfone para ele. Como é seu nome? Meu nome é André. André, caravana Isso. de onde? Sou daqui da UF. André, você não assiste telejornal mesmo? Então, eu assisto muito pouco, né? Muito por conta do horário, né? Eu fico pouco em casa, fico mais fazendo alguns trabalhos, né? Aqui na faculdade. Passo pouco tempo em casa, assisto muito pouco. Assisto à noite alguma coisa em canal fechado, né? Canais que passam notícia 24 horas, aí eu assisto alguma coisa. Mas na TV aberta eu assisto muito pouco telejornal. Entendi. Mas consome notícias por outros meios, internet? Tudo Sim, internet. Alguém aqui não tem TV em casa? Eu. Como é seu nome? Natália. Natália, não tem TV? Não tenho TV, eu divido apartamento com os amigos e lá ninguém gosta de assistir TV, eles não se interessam, então não foi interessante pro grupo como um todo comprar uma televisão. Então, quando eu quero assistir alguma coisa que é tipo todo dia, eu uso os aplicativos que as emissoras têm para assistir pela internet. Eu ia perguntar isso também. Mais alguém consome conteúdo da televisão por streaming ou alguns outros? Pode passar para minha amiga ali. Como é seu nome? Meu nome é Daniela. Daniela. Eu tenho televisão, mas eu não tenho, nenhum cabo. Eu só tenho um aparelhinho que eu conecto direto na internet para assistir Netflix ou Blockbuster e só. Não tenho nenhum acesso à internet de canal aberto ou fechado. Só a internet. Dica tecnológica aí, pessoal, fica ligado. Passa para ela, por favor. Como é seu nome? Gisele. Também consome por streaming e outras? Sim, na minha casa também não tem televisão, porque eu moro em República e ninguém tem tempo para ver, sentar e assistir televisão. Então a gente sempre vê pela internet ou lê. Entendi. Legal, pessoal. Para a gente ter mais base para continuar essa discussão, a gente vai passar um primeiro vídeo aqui sobre os primórdios da TV no Brasil até a instauração da ditadura, o comecinho ali da década de 70, tá bom? Pode rodar o vídeo. Cada um de nós é um telespectador. Crescemos assistindo programas, desenhos e tudo que essa caixa geradora de imagens, que é a televisão, pode nos oferecer. Dados do IBGE apontam que 97% dos domicílios brasileiros têm pelo menos uma TV. Sabe o que isso significa? Isso é um monte de televisores, um monte mesmo. E além de nos entreter, a TV também nos ajuda a formar opiniões e saber o que acontece no mundo todo. O telejornalismo surge dessa necessidade de saber o que acontece perto e longe de nós, tentando ter um pouco mais de controle sobre o mundo. Mas a linguagem televisiva como conhecemos hoje é um resultado de uma série de transformações. No Brasil, a chegada da TV aconteceu nos anos 50, quando o empresário Assis Chateaubriand inaugurou a TV Tupi, em São Paulo. Nela foi lançado o Repórter Esso. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Pioneiro em construir a imagem do âncora, rigoroso e paternal, o jornal demorava de 15 a 20 minutos. Tinha uma bancada e o locutor lendo as notícias. Com o tempo, novos programas foram surgindo e experimentando as possibilidades do meio audiovisual.
Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda. Frase do presidente da Câmara Federal, Adalto Lúcio Cardoso, aos jornalistas em Brasília. Lavo as mãos, mas não lavo a minha consciência. Edição nacional. Linha Brasileira de Informação. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Com o golpe militar de 64, muitos desses programas, por vezes questionadores, foram extintos e o telejornalismo brasileiro entrou em uma fase de pouca crítica e criatividade. Os Estados Unidos pediram que se convoque imediatamente uma reunião da Subcomissão Jurídica da ONU sobre o espaço exterior, a fim de se discutir a proposta do presidente Johnson em favor de um tratado que garanta a exploração pacífica da Lua e de outros corpos celestes. No ano seguinte, com a TV Globo no ar, a televisão brasileira entrou em uma fase de desenvolvimento e modernização. Em 1969, foi ao ar pela primeira vez o Jornal Nacional, que atualizou a imagem do âncora e apresentou uma estética inovadora e arrojada. Um ano depois, em 1970, o Repórter Esso para de ser exibido, após 17 anos no ar. Em 1973, a Globo lança o Fantástico, revista eletrônica que mistura jornalismo com entretenimento. Olhe bem, preste atenção, nada namora só também. De Globo apresenta... E o Globo Repórter, que produzia documentários para a TV com linguagem cinematográfica e aprofundando temas dos jornais diários. Denunciam a situação de extrema miséria e de desrespeito aos seus direitos. Querem ser ouvidos no Conselho de Segurança da ONU e recusam todas as propostas do governo, que se limitam a exigir a entrega das armas e a desocupação incondicional do povoado. O avanço tecnológico deixava para trás a linguagem radiofônica, mas o conteúdo dos noticiários não seguia a mesma evolução. Gostaram? Vladimir, seus apontamentos. Esse primeiro vídeo dá muita discussão, porque você tem 3 grandes momentos: Repórter Esso, TV Tupi, né, e depois você tem a ditadura militar, o início da TV Globo e mais Jornal Nacional. Então, assim, começando pela TV Tupi. Começou o Repórter Esso, né, na década de 50, e ele trouxe uma inovação aí para o telejornalismo, porque ele não mais pegava notícias do impresso, ele recebia das agências de notícia. Então ali começou a se criar uma técnica específica para se noticiar na televisão, porque até então eram radialistas que estavam fazendo esse papel, porque não tinha mão de obra especializada com TV, era alguma coisa que estava começando, então assim, era todo mundo do rádio que migrou para televisão. Depois veio a Rede Globo. A Rede Globo aí tem como um marco com questão de tecnologia, de trazendo algo novo, trazendo uma inovação aí pro telejornalismo. E você tem o Jornal Nacional, que foi um grande boom, porque foi o primeiro telejornal que passou, né, em rede nacional. Então, assim, são 3 grandes momentos muito importantes que vão dar um norte muito grande para o telejornalismo seguir adiante. E com relação à ditadura, né, que foi um período também muito complicado, a Rede Globo, falando mais especificamente dela, ela não sofreu porque ela compactuou e ela exaltou o regime militar desde o início da sua criação, em 65. Então, assim, ela não foi censurada em momento algum e ela teve muita carta branca para fazer o que ela quisesse. Claro que ela não poderia falar de questões políticas, mas ela teve um aval aí dos militares para ela seguir adiante e não tendo nenhuma restrição com relação à cobertura.
Mas foi censurado, assim, né, Vlad? Não dá pra dizer que não foi, assim. Pode ser que tenha havido facilidade, assim, em algum momento, mas teve censura também. Não, claro, com certeza. Mas eu na minha opinião, foram coisas mínimas, assim, que em relação às outras emissoras, em relação aos outros veículos de informação, principalmente o impresso, não chegou nem perto. Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Então, por favor, eu não sei seu nome, como é seu nome? Meu nome é Juliana. Eu queria comentar um pouco dessa questão da censura que a Globo sofreu, porque eu acho que ela teve as facilidades que você falou, mas também foi censurada, mas eu acho que o que mais ocorreu foi a autocensura. Aquela questão de não querer confrontar os interesses militares, e foi até por isso que ela foi a emissora que mais cresceu nesse período. Mais alguém? Marcela? Marcela é a Marcela. Sou a Marcela. O que me chamou muita atenção no vídeo foi que eu não sabia, o Globo Repórter nasceu muito cedo. E desde que eu sou mais nova, eu já achava que era um programa bem fora da programação da Globo. Eu achava ele mais inovador e tudo mais. Eu achei bem interessante ele nascer justamente nesse período de ditadura militar. Achei isso curioso, ter abertura para isso. É interessante uma coisa que agora teve mais uma novidade no Jornal Nacional, agora bem recente, que é os âncoras levantarem, né? Tem esse movimento. Vocês gostam disso? Alguém gostaria de falar da percepção? Eu achei engraçado essa transformação, porque foi justamente no momento que a sociedade estava pedindo mais interatividade, né? Parece que aquele modelo centralizado, todo mundo sentado, super sério, estava começando a cansar e gerar menos audiência. Inclusive, uma coisa que eu acho legal de comentar também é que o Bonner começou, por exemplo, a fazer umas gracinhas, né? Ele, por exemplo, a Maria Júlia Coutinho, ele chamava já de Maju, ele já ria, já fazia algum comentário com a companheira que estava apresentando com ele. Isso não existia antes. Era uma coisa muito séria, muito eu e a câmera, né? Eles não tinham essa interação que, na verdade, eles simulam uma espontaneidade, né? A gente sabe que, na verdade, muito dessas coisas são ensaiadas previamente para gerar esse efeito no telespectador. Mas eu achei isso muito curioso deles conseguirem ter essa percepção de que estava faltando alguma coisa e transformar para essa questão de movimento, desculpa. Em geral, concorda? Sim? Que isso foi uma resposta para uma necessidade do público, assim? Sim. Quer falar, Daniel? Eu queria fazer uma observação. Eu não acho que, na verdade, foi uma percepção interna. Tipo, eles perceberam que o público talvez reagiria melhor dessa forma. Acho que foi uma pressão externa, que eles viram que a dinâmica toda estava mudando, que as pessoas já estavam preferindo, a nossa geração principalmente, estava preferindo um outro modelo, não só de passar informação, mas de passar conteúdo em geral. E eles precisaram se adaptar. Eu não sei se foi uma coisa que partiu tão internamente, assim, de falar, poxa, que tal a gente agradar o nosso público? Eu acho que eles se sentiram tão pressionados de falar, nossa, a forma de consumir conteúdo mudou completamente. Então, eu acho que está na hora da gente mudar também. Acho que foi mais por pressão do que por iniciativa. Eu concordo com você que eu também acho que foi pura pressão, foi mais necessidade mesmo. Quando eu pontuei a questão da iniciativa, foi eles terem percebido o que faltava para mudar. Porque quando eles mudaram isso, todo mundo percebeu, todo mundo falou disso. Então foi uma coisa muito perceptível, como se eles tivessem acertado no que a gente queria consumir. O que na verdade a gente sabe que não é o caso, porque muita gente da nossa geração não assiste Jornal Nacional, por exemplo. Muito bom. Bora ver o próximo vídeo? Então, agora a gente vai ver ali do comecinho da década de 70 até o início da década de 90. Mais um vídeo com algumas referências do que surgiu nesse período e algumas questões históricas do telejornalismo brasileiro. Vamos lá. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23... Com aporte tecnológico, a Globo impôs um padrão no telejornalismo brasileiro. Indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Todas essas acusações, eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Alberi mora em Paris e veio ao Rio para inaugurar uma exposição de pinturas. Algumas das mulheres mais bonitas do mundo já posaram para ele. Se esses garimpeiros pudessem viajar de caminhão até os garimpos, não iam gastar mais de 10 mil cruzeiros. De avião, cada um vai ter de pagar mais de 100 mil cruzeiros de passagem, sem contar a carga.
Só o transporte de um saco de farinha custa 50 mil. E eles têm de levar tudo para lá. Em 1975, o jornalista Vladimir Zog assume a edição de jornalismo da TV Cultura. Ele era crítico do regime militar e amigo de integrantes do Partido Comunista. No mesmo ano, Vlado foi interrogado no doicode e assassinado durante uma sessão de tortura. Com o lento fim da repressão da ditadura militar, nos anos 70, alguns programas adotaram uma postura mais ousada, como era o caso do Abertura, surgido na Tupi em 1979. Eu acho que não tem nenhuma importância o que fala Maria Helena Dutra, porque a atriz é a norma, a importante é a norma, a estrela é a norma, ou seja, que os comentários dela não têm nenhuma significação. Ela está se promovendo, eu acho isso mesmo. O problema é o seguinte, é que minha mãe foi cozinheira do seu Leonel Brizola lá no Rio Grande do Sul. O seu Leonel já comeu muito arroz e feijão feito pela minha mãe. Nessa época, os repórteres também assumiram uma postura mais crítica e irreverente. Eu creio que a mulher latino-americana é a mesma. E... Vai falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica honrado de dar o empurrão que o general... Olha aqui, garoto. Olha aqui. O senhor não acha que o senhor está usando a Copa para se promover politicamente? Absolutamente. Você que insinua isso e maus jornalistas insinua como não, você... eu estou falando textualmente. Nunca usei, está falando. Você está falando textualmente porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva. Então você também é um mau profissional. Uma pergunta com as perguntas cretinas que você está fazendo. Então uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. Futebolística eu te dou com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado pela entrevista. Até logo. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. Com o fim da Tupi, em 1980, a concessão da emissora foi dada a Adolfo Bloch, que fundaria a Rede Manchete, e por Silvio Santos, que inaugurou o Sistema Brasileiro de Televisão. Mas se a TV Globo se destacava cada vez mais pela estrutura, o jornalismo continuava deixando a desejar. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Mas à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. Como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou, como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. Nós conseguimos tirar a gravata do colo, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias. Galera, agora eu vou perguntar com sinceridade, assim, vocês gostaram mesmo desse vídeo, assim? Sim. Porque realmente, assim, é um vídeo muito legal, assim, teve todo o trabalho de pesquisa, assim, e tal, de descobrir essas paradas, assim, o Ernesto Varela mesmo, né, o Marcelo Tais ali. Aquele cara era, Nabi, Abi, era um nome, sei lá, sírio-libanês, um nome árabe lá. E é um cara meio André Sanches, assim, sabe? Ele tava, tipo, em algum tipo de setor político da seleção brasileira, assim, tá ligado? E proibiu, em 86, na Copa do México, proibiu os jornalistas de darem entrevistas sobre assunto político, assim. E o Tais, né, o personagem do Ernesto Varela foi lá e fez aquelas perguntas. É muito bom. Que mais? E teve antes. O Newton Cruz, né, o general. E o cara fala, né, ele fala assim, deixa eu falar. E o cara, tá bom, pode falar. E ele começa a falar, tipo, Brasília, pacata, ordeira. Aí o cara, e desliga, assim, o gravador e sai. E sai gravando ele mesmo falando. É que não dá pra ouvir porque o som não tá muito legal. Mas sai gravando ele mesmo falando, tipo, eu, repórter tal... tipo, acabei de ser agredido, ou alguma coisa assim. Aí o Newton Cruz volta... Como, perdão? Não é o Geneton. Mas o Geneton entrevistou o Newton Cruz anos depois no dossiê, né?
E é uma entrevista muito boa, assim. O Tom Cruise é aquele velhote lá que fica... Magrinho, isso, esse mesmo. Então, enfim, né? E o Abertura também, né? Que da menininha falando, a atriz é a norma, quem importa é a norma e tudo mais. E o Glauber Rocha, assim, Glauber Rocha, tipo, o cara dirigia a parada, então era aquela anarquia total, assim, era a galera experimentando, assim, sabe? Muito massa, eu acho muito massa. Vlad, fala alguma coisa aí. Eu acho interessante desse segundo vídeo apontar a questão da cobertura das diretas. Eu acho que a gente começa daí já a gente traçar um panorama. Por que a Globo fez, né? As diretas e também um debate Lula e Collor também, que foram muito emblemáticos. O que ela fez? Ela né, simplesmente não noticiou, né, como posso dizer, enfoque, ela não deu enfoque, ela simplesmente não ligou para aquela manifestação direta já, que era um clamor popular pela redemocratização do país, e depois ela fez o contrário. Ela apoiou as diretas, fez todo um discurso diferente. E isso me lembrou muito as manifestações de 2013. Porque a Globo novamente faz a mesma coisa. Ela descredibiliza a manifestação de 2013, onde as pessoas foram para as ruas, a população massivamente nas ruas, ela chama de vândalos, e depois que ela viu que tomou uma grande repercussão, ela começou a encampar o discurso da manifestação e levar isso mais a sério. Então, assim, você vê essa mudança, né? A Globo, ela vira e mexe, ela faz isso, ela traz um pensamento e depois ela vai e muda e completamente de acordo com seus interesses. Vlad, posso interromper? Não, que os manifestantes foram chamados de vândalos pelo jornal o Globo, mas é um grupo, né? Então o discurso não muda, né? Do Globo ou da TV ou da CBN, por exemplo, né? O discurso... Sim, bem lembrado, claro. Mas como a gente está falando de o grupo, Organizações Globo, né? Então, assim, o jornal também, a gente com certeza está aí nesse pacote. E com relação também ao debate Lula e Collor, isso foi um erro gravíssimo do telejornalismo, né? De ter feito isso, ter feito essa edição, como o Boni mesmo fala, com a maior cara lavada que fez isso. Então, um grande erro e é muito prejudicial para o telejornalismo, porque ele acaba perdendo a credibilidade. E é um debate que eu quero levantar hoje, a questão da credibilidade do telejornalismo. O que vocês têm a dizer depois de ter visto esse vídeo? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que hoje você pode confiar no telejornalismo quando passa a notícia? Ele tem credibilidade? Então, pegando o gancho nisso que você está mencionando, e até no que o Vladimir mencionou em questão da credibilidade, eu acho que há um discurso ainda, né, principalmente nos grandes grupos, né, na TV Globo e nas outras principais emissoras, de que elas são imparciais, né? Vira e mexe, o William Bonner sempre faz um editorial no Jornal Nacional ressaltando a credibilidade e a isenção, e imparcialidade e objetividade da grande mídia, no caso da TV Globo, que é uma coisa que a gente já questiona, né? A gente vê que as pessoas, nas próprias postagens no Facebook das próprias emissoras, né, dos grandes jornalões, eles já questionam, já falam, deixam claro que determinada reportagem está pendendo mais para um lado ou para um outro, né, para o bem ou para o mal. Acho que é uma coisa que as pessoas já questionam, acho que as pessoas não são bobas, né? Como diz aquela palavra de ordem, o povo não é bobo. Eu acho que as pessoas já percebem isso, que de imparcial ali não tem quase nada, né? Ou não tem nada, né? Acho que não dá para a gente falar em imparcialidade quando tem tantos interesses envolvidos, né? No caso da TV Globo, principalmente. Eu acho que você mencionou a questão que foi mais o jornal O Globo, né? Que falou a questão do vandalismo, dos vândalos. Eu já acho que não. Acho que a gente pode lembrar daquele comentário do Arnaldo Jabor, por exemplo, no jornal da Globo, né? Aquele jornal que passa mais de madrugada, em que ele falou assim, horrores, né, das manifestações, né, acho que tentando descredibilizar aquele movimento e não lembro se ele usou a palavra vândalo, né, textualmente, mas acho que falou daí para baixo, né, tentou falar de vandalismo, sim, não sei se chamou aqueles manifestantes dessa maneira, mas tentou deslegitimar aquele movimento que era assim muito legítimo naquela época, em 2013.
Eu acho que também mencionou ali no início do vídeo a questão do Fantástico e do Globo Repórter, né, que a gente mencionou também no outro vídeo e nesse iniciozinho mostrou. Eu acho que era até uma saída da própria Globo de não enfrentar o regime, assim, né? Porque ali havia interesses envolvidos, de escolher fazer reportagens mais frias, né? Temas sobre a Amazônia, temas sobre, sei lá, enfim, temas mais inusitados, né? Pautas não quentes, né, daquele momento, pautas que aquele momento pediam para ser debatidas e discutidas. Aí a TV Globo, naquele momento, preferia falar sobre paisagens do sertão, falar sobre os animais da Amazônia, enfim, uma maneira que ela utilizou para não enfrentar aquele regime, que de certa maneira foi o regime que financiou a TV Globo, né? Na perspectiva tecnológica, inclusive, né? Que propiciou o nascimento dessa emissora. Pegando uma carona no que o André falou, e realmente isso, né? Anterior ao Globo Repórter, só um dado histórico, existia um programa chamado Amaral Neto Repórter, onde ele foi criado em 68, né? E ele trabalhava isso, exatamente isso. Reportagens de um Brasil grande, mostrando essa integração do Brasil e mostrando as benfeitorias do regime na época. Então, se ele exaltava, era claro a exaltação do regime no programa do Amaral Neto Repórter. Então, assim, ele fazia reportagem na Amazônia, né, uma reportagem também que saiu sobre a Pororoca, e era realmente para tirar o foco das questões políticas e falar desse Brasil grande que está crescendo com Costa e Silva e tinha todo esse discurso ali, claro, era claro. E se você pegar artigos falando sobre... Se você começar a ler sobre esse programa, você vai ver vários críticos aí, comunicólogos, falando sobre essa clareza da exaltação da ditadura. Posso falar aqui? Eu achei interessante isso que o Vlad falou, que todo mundo está falando mesmo sobre a forma como a TV moldava a nossa forma de ver o país e o que estava acontecendo na época. E é uma coisa que a gente até estranha, porque eu nasci em 95, imagino aqui que a maioria também seja da década de 90, do finalzinho assim, ou do máximo da década de 90. A gente esquece, né, como que isso acontece. A gente hoje vê uma pessoa daquela época e ela falava assim, na ditadura não era tão ruim. Isso vai muito de encontro com o que a gente estudou na escola. E o que a gente estudou na escola é totalmente diferente do que aquela galera via na TV. E a gente esquece o poder que isso tem na cabeça, né, da pessoa. Ela viver aquele momento, ver na TV só aquilo que está passando, então realmente para ela o Brasil está perfeito. Isso me leva até a ter medo de como eu tô vendo o país hoje em dia, né? Tipo, falaram das manifestações, em 2013 estava aquilo, eles só indo de encontro com os manifestantes, e aí continua, aí fora Dilma, não, eles são maneiros mesmo, vai, mostra aí, bota a manifestação na capa do jornal, bota a manifestação o dia todo na Globo News, na Rede Globo, 50 pessoas, 50 gato pingado, bota, é notícia. E aí, se você faz uma manifestação com 50 mil pessoas contra o que eles defendem, não vira notícia. Ou é metade, assim. Isso é muito interessante. Agora, em 2017, eles estão apoiando a queda do Temer e aí estão mostrando manifestações e tá meio esquisito. Eu não sei também o que tem. Eu quero voltar um pouquinho na questão da credibilidade que o Vlad falou, e você até pontuou agora a questão do poder que a mídia tem na sociedade, né? Eu queria falar um pouco da época, por exemplo, do debate Collor e Lula, que foi o que ele falou, que a TV acabou induzindo um pensamento da sociedade contra o Lula. E como isso tem poder, né? Como as pessoas acreditam naquilo que elas estão vendo, isso vai muito de encontro com a questão da credibilidade hoje, que a gente tem hoje na televisão. Hoje, a gente tem várias mídias alternativas, poucas pessoas se informam pela televisão. Então, assim, a gente tem... Eu acho que a credibilidade, ela tá mais abalada por causa dessa diversidade de fontes que a gente tem para poder acessar. Naquela época, como era tudo muito centralizado, a credibilidade era muito grande. Então, tudo que passa na TV realmente é verdade. E o que não passa, não tá acontecendo. Quando você tem a imagem, a voz da pessoa, é mais fácil você... fazer que ela disse aquilo, botar o seu discurso na boca de outra pessoa e tornar isso mais verossímil também, né?
Então, não querendo bancar a advogada do diabo, é diferente você falar de uma lógica de telejornalismo nos anos 80 e você ainda assim culpabilizar no século XXI, 2017, você culpabilizar alguma forma de manipulação de qualquer emissora. Porque hoje em dia, seja qualquer pessoa, assim, tipo, o Brasil, a maior parte do Brasil tem acesso a mídias alternativas. E não só isso, hoje em dia qualquer um pode fazer notícia, qualquer um hoje em dia tem um celular e pode filmar imediatamente qualquer acontecimento. Então, assim, a nível de anos 80, quando aquela era minha única fonte, tudo bem eu culpabilizar aquilo, faz sentido você usar um discurso de manipulação, que eles cortaram, editaram, porque realmente, de fato, aquilo ali era a fonte principal. Mas hoje já é difícil você escolher uma só fonte para culpabilizar dessa forma, entende? Porque todo mundo hoje em dia tem acesso a várias formas de não só de conteúdo, mas de notícia também. E até que ele falando da credibilidade, hoje em dia um adolescente de 17 anos pode chegar no Facebook, em qualquer rede social, passar uma notícia e às vezes pode ter mais credibilidade, dependendo de quão influenciador ou formador de opinião ele seja. Às vezes o cara pode ter mais credibilidade do que, por exemplo, um jornalista da Rede Globo, porque as pessoas se identificam mais com ele. Então é difícil você hoje em dia ter um vilão da mesma forma que você tinha anos atrás, entende? Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, a celular. Acho que todo mundo tem acesso à informação. Ok. Não podem. Não vai. Só pra fechar aqui um dado. Não vai. Passa pra minha amiga aqui. Então, eu acho que quando a maioria das pessoas aqui manifestaram o que as pessoas têm acesso a mídias alternativas, internet, e eu acho que não é uma realidade no Brasil. Eu acho que isso é uma realidade para o jovem hoje, e para o jovem que tem acesso a esse conteúdo, porque eu acho que é importante lembrar que hoje no Brasil muitas pessoas assistem na televisão, consomem o que a TV faz, e a TV ela foi uma mídia que ela soube se adaptar muito bem à internet. Então ela pegou alguns conteúdos que as pessoas na internet também pedem, mas ela ainda assim é a maior forma de informação do grande público. Então, por exemplo, eu uso a internet para me informar, mas os meus pais não usam, meus tios não usam. Então, acho que a gente não pode meio que menosprezar a força que a TV tem até hoje. Quando o Boni fala do discurso, do debate entre o Collor e o Lula, ele fez naquela época de uma maneira muito descarada, mas hoje em dia isso também pode ser feito de forma como, por exemplo, sei lá, no depoimento do Lula para a Polícia Federal, você corta apenas alguns trechos e bota aquilo. E aquele vídeo que passou no Jornal Nacional, ele é vinculado em todas as outras mídias. Então, acho que não tem como ignorar a força da TV, ainda hoje em dia, que ela é muito forte, principalmente entre os adultos, não público jovem, assim, que os jovens também são adultos, mas entre o público mais velho e a galera idosa, porque, assim, essas pessoas, elas votam, elas têm opinião. Eu acho muito que a gente fecha muito quando a gente só vê o que acontece dentro da nossa bolha, das pessoas da nossa idade e tudo mais. Legal. Rapidinho, tá? Muito rápido. Ainda falando sobre isso, realmente não é todo mundo que tem acesso e realmente não estou menosprezando de forma alguma o poder da televisão, porque eu sei o poder da televisão, assim, é nítido, por mais que a gente consuma mídia alternativa, mas ainda assim, você culpar uma emissora, ainda assim que a TV seja a maior fonte de informação, ou seja, uma emissora a maior fonte de referência, não sei, a melhor referência, ainda assim existe se as outras mídias não fossem tão ameaçadoras assim, não estaria o jornal impresso sendo parando de ser fabricado dessa forma ou divulgado, porque assim, a televisão, por exemplo, nunca foi uma ameaça. Falando agora de jornalismo paralelo, assim, de outras mídias. Enfim, e agora justamente eu acho que o que está acontecendo, se as pessoas escolhem, se elas têm controle e elas escolhem assistir aquele conteúdo, é complicado você falar, olha, a Rede Globo ou qualquer outra emissora está te forçando goela abaixo a engolir essa informação. Ela disponibiliza, é manipulado, Agora, você culpar dessa forma, as pessoas ainda têm controle na mão.
As pessoas ainda podem... Tem outras emissoras. A Rede Globo já não é mais a única emissora. Tem TV fechada. Você tem outras mídias. Então, eu acho que agora é muito mais uma questão de escolha do que você culpar uma emissora. Anos 80, eu podia só ter 3 canais para escolher. Hoje em dia, eu posso ter 3, 4, 5, 10 canais para escolher. Posso me informar de várias outras fontes e mídias alternativas. Enfim, é só isso. Alguém quer fazer um contraponto a essa fala dela? Para encerrar o assunto, fala aí, André. Então, eu acho que, fazendo um contraponto a essa última fala, eu acho que não tem tanta variedade assim. Eu acho que se a gente der uma olhada no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no SBT Brasil, a gente vai ver que é tudo quase a mesma coisa. Acho que são quase as mesmas notícias. Eu acho que a diferença editorial eu acho que não é tão marcante assim. Eu acho que os interesses... acho que as questões de verba, a questão com os patrocinadores, eu acho que perpassam todos esses e a gente sabe para quem eles estão fazendo jornalismo, né? A quem esses interesses servem, que eu acho que não é a população, acho que não é o interesse público, né? Eu acho que deveria ser, estamos falando de concessões públicas, então não é uma questão só de controle remoto. Né? É uma questão de acesso à informação, é uma questão de democratização dos meios de comunicação. Eu acho que a televisão é hoje o principal meio, como já foi falado aqui, 97%, chega aos lares de 97%, né, dos brasileiros. 97% dos domicílios tem pelo menos uma televisão. Então, acho que essa força não deve ser ignorada, né? Eu acho que, como eu falei, uma concessão pública deveria estar pautada no interesse público, no direito das pessoas, né, no direito do povo brasileiro, e não é bem isso que acontece, né? Bom, você está entre os 3%, tá? Só para você saber. O assunto é quente, né, pessoal? É um assunto que dá bastante... Tinha mais material ainda que a gente gostaria de passar, mas o tempo aqui vai acabar sendo curto. Mas é essa, a gente está aqui... discutindo, né? Cada um está dando sua opinião aqui, sua percepção, pelo que sabe, algum teve acesso a um texto ou a outro que o outro não teve, ou ouviu alguma coisa, ou percebeu alguma coisa diferente, né? Muito legal. Agora a gente vai ver o terceiro vídeo, vamos ver alguns programas de 2000, né? Depois do ano 2000, do século 21. A interação com as mídias sociais, a internet pautando alguns temas que são falados no telejornal, o sensacionalismo, que aumentou bastante no jornalismo, né? O discurso sensacionalista. Vamos ver aí o terceiro vídeo. Sem dormir, assistindo filmes de terror. Certo. Nossa, cara, isso minha adolescência, isso assim, eu ouvi psicodelia por horas. Assistir filme de terror, gente, eu faço isso direto, nem por isso eu vou me matar. Nossa querida amiga aqui. Ontem foi quarta-feira de fogo. Eu vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Ou seja, inimiga do carnaval. Até já vi os blocos, os prédios. Fui até a Olinda em plena terça-feira de carnaval. Portanto, vou falar com conhecimento de causa.
e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. Claro, nós estamos muito interessados na sua opinião, mas... Ei! Não, é muito Amiga, não é assim. debate. Aqui, é uma... aquela coisa do repórter ser mais descontraído e tudo mais. Vocês conhecem o Marcos Canhão? Vieram de Fortaleza, isso é tão fanático que perdeu o emprego. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? O show da Madonna. E emprego? Se foda. Que isso, gente? Muito bom. Isso foi da Madonna, foi melhor, realmente. Cara, tem umas coisas aqui que realmente... então até um pouquinho de mal-estar, mas vamos lá, tudo em nome do debate. O que foi que aconteceu? Você capotou o carro? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe ou... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só um não sei. É. Dirigir embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Estava sozinho? Não sei. É isso, basicamente. Vocês já viram esse vídeo? Esse vídeo é muito bom. Não sei! Isso aqui, mano, isso aqui é muito constrangedor, realmente. Assim, É que o dente cai? Não. É muito mais. Preferia. Esse cara. Você É o da maconha. fuma maconha. Você vai morrer Antes do Natal. antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Ele infartou, né? Ele infartou? Ele infartou? Mentira, esse aqui eu vou deixar. É importante o comentário do nosso amigo William. Ligados ao PT, principalmente depois da revelação oficial dos grampos autorizados pela Justiça. Mas nós repetimos mais uma vez: a imprensa não produz grampos, nem conduz investigações da polícia e da Justiça. A imprensa cumpre o dever de informar sobre elas sem restrições, como assegura a Constituição. E continuará assim. Que bom. Sorte a nossa. Que bom. Vamos lá. Que mais? Joga pro lado. Ah, você vai mostrar. Mas esse aqui. A polícia, eu não me perdi aqui, desculpe. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. São 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, né não, Isa? Exatamente, é muita coisa, né? Eu tenho bastante sonho ao contrário, máximo de R$26. Belo Horizonte está mais friazinha hoje. A gente está acompanhando aqui a situação de uma passageira, a gente acaba se deparando com essas histórias. A dona Lourdes está com o irmão dela, que é cadeirante, ele precisa ir. Só sabe aumentar as passagens. Cadê eu? Ninguém não tem um. Realmente é uma situação muito complicada. Ele é cadeirante. Ele precisa ir de cadeira de rodas para o INSS. Isso é estranho, né? A gente mostrar uma pessoa que estava aqui na parada e dizer que era cadeirante e agora está andando. Passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Ai, o brasileiro maravilhoso. A bateria tá acabando. Tem que colocar no ETV. É verdade. Só jogar pro lado. Legal. Pessoal, então vocês veem que habitualmente acontecer uma coisa dessa, um cara que está numa cadeira de roda levantar, seria um motivo de você cortar a matéria, porque o assunto não é aquele, né? O assunto é o ônibus lá e tudo mais. Mas o cara deixa, o cara leva em frente. E tem o senhorzinho bêbado lá que bateu o carro, que evidentemente não quer dar entrevista, até porque ele estava sendo conduzido pela polícia, assim, né?
então ele tem o direito de não abrir a boca, assim. Mas o repórter não, levando aquilo pra ir pra internet mesmo, assim, sabe? Eu acho que é uma opinião muito pessoal, mas isso já é uma hipertextualidade, assim, saber que aquela imagem vai render, que mais gente vai assistir mais de uma vez, entende? Essa comédiazinha, que talvez não devesse, a menos que você seja irreverente mesmo, como as outras referências que a gente viu, o Ernesto Varela e tudo mais. Mas você bancar uma postura rígida, séria, e desconstruir dessa forma, um cara de terno e gravata falando que quem fuma maconha vai morrer antes do Natal, tipo, só faria sentido isso num programa de humor, não num programa jornalístico, né? Quem quer falar? Só para fazer um apontamento, o grande problema do sensacionalismo, como você falou, é a questão do humor, a comoção, ela é mais importante do que a própria informação. Então, quando você coloca uma matéria dessas, que você não corta a parte do cadeirante levantando, você está levando muito mais em consideração a questão da comoção e da risada do que a própria informação. Isso é um problema. Outro problema do jornal sensacionalista é que ele reforça muitas vezes estereótipos. Então você tem Brasil Urgente, Balanço Geral, com muitos outros, que fala do preto, do pobre, de uma forma muito pejorativa. Então, assim, são problemas que são muito, muito complicados, porque você tem essas nuances aí que acabam, porque isso interfere muito de reforço dos estereótipos, interfere muito nessa questão da formação do público sobre aquele determinado tema. Legal. Eu vou fazer 2 perguntas e aí você responde. A primeira é porque também teve uma nova iniciativa que foram os canais de notícia 24 horas, essas coberturas que em alguns momentos levam o dia todo, assim. Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém, às vezes, acompanha algum acontecimento por aí? Vocês querem falar? Querem tocar nesse assunto? A minha amiguinha aqui. Como é seu nome? Eu sou a Tainá. Eu acho que essa busca desses, que a maioria são jornais, né, que colocam essa programação de 24 horas e tal, para trazer notícias para as pessoas, eu acho que é uma busca muito grande de audiência, realmente, de colocar o veículo comunicativo como uma coisa, como um produto mesmo, como uma forma de conseguir dinheiro, e a finalidade não é exatamente de informar, é de prender a pessoa, e aí são utilizados vários métodos, como o sensacionalismo que a gente acabou de ver, e também aquela maneira desde de tirar, de sair da linguagem do rádio e vir para uma linguagem mais da televisão mesmo, como o Bonner agora levantando, e para aquilo prender a pessoa e ela fica ali acompanhando sem ter um sentido naquilo que a televisão está mostrando, sabe? Para prender mesmo a atenção e ter uma finalidade de lucro na televisão. Se o Samir for falar de novo, tem que só fechar ali, porque a câmera está aqui. Encerrar, porque senão vai acabar a bateria. Mas agradece Vladimir, né? Tá. Não, deixa mais alguém fazer algum comentário. Fazer a segunda pergunta. Você falou, eu vou fazer mais uma pergunta. Você quer fazer? Não vai precisar. Não vai precisar. Então faça. Calma, deixa eu sair daqui. Deixa ela sair do quadro. Passa a palavra dela, Samir. Daniela ou Juliana? Juliana, pode fazer seu comentário. Eu acho que essa questão, até que ela pontuou, de ficar no jornal 24 horas, tem até uma ausência de informação. A intenção seria fazer grandes coberturas, por exemplo, quando está acontecendo manifestação e eles cobrem o dia inteiro. Ou então quando está acontecendo, como foi o caso de algumas semanas atrás, um sequestro um assalto, na verdade, na agência dos Correios, que fizeram de refém. Então, eles fizeram cobertura 24 horas. E aí, quando não tem novas informações, tá ao vivo. Então, o jornalista ele tem que continuar comentando. E ele não tem mais o que falar, ele não tem mais o que informar, e as pessoas continuam assistindo aquilo, esperando novas informações. E ele continua repetindo. E às vezes não tem mais o que falar mesmo, ele vira e fala: ah, pra você que ligou a TV agora. Aí ele começa tudo de novo. Tá. Então, acho que realmente é uma intenção de prender a atenção do público o dia inteiro, sem a necessidade da informação. Legal. Eu quero que você responda a próxima pergunta, porque acho que você falou só uma vez. Pode passar o microfone para ela? Começando. Gisele. Você assiste telejornal? Gosta de telejornal? Eu assisto raramente. Raramente? Eu leio mais. Alguma coisa
alguma mudança faria com que você assistisse mais, criasse o hábito de assistir telejornal? Não quer responder? Tudo bem, alguém tem alguma coisa assim que... Repete a pergunta. Vamos lá, vamos Eu acho que é interessante, eu acho que esse teria que ser o debate final. Então vamos Isso, e partir do pressuposto, sim, de que telejornalismo vocês gostariam de ver hoje, vocês como jovens e tal. Faz fechada. Pessoal, vou fazer uma última questão aqui pra gente responder e encerrar esse debate por hoje, tá? Que mudanças, o que faria... Desculpa, deixa eu fazer. Pra gente encerrar o assunto, então, vou fazer uma pergunta. O que poderia mudar no telejornal para que vocês se interessassem mais, criassem o hábito de assistir jornalismo pela televisão? Quem quer responder? Você não falou rápido, não sabia. Peraí. Não, tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo, assim, o que vocês gostariam? Que tipo de jornal vocês gostariam? Mas se também esse não for o caminho e tal... Vocês querem falar? Eu tenho Sim, eu tenho. Então fala. Uma coisa que eu gostaria bastante, eu acho que pode ser até um pouco inviável, porque falam que na TV o tempo é dinheiro, né? Eu gostaria justamente de coberturas mais aprofundadas e não necessariamente sobre assuntos da hora. Eu gostaria de saber sobre coisas. Eu não ligo TV, eu não gosto de assistir TV. Eu não tenho esse hábito. Mas eu ligaria, eu começaria a assistir se eu soubesse que ligando aquilo eu saberia de uma coisa que eu poderia descobrir sobre algo que eu não sei. Sabe? Eu poderia ligar e tipo, vou ver aqui alguma coisa alguma discussão que eu ainda não tinha visto. Eu acho que isso falta muito, porque a gente assiste o jornal, eu, pelo menos, eu acho que aqui também, a gente fica na rede social o dia todo, toda hora alguém tá mostrando uma notícia, você vai assistir o jornal, é meio que um resumo daquela notícia que você já viu durante todo o dia, sabe? Acho que não tem nada de muito novo. E também acho que eles estão pecando muito na qualidade, nas coberturas, nas discussões que podem levantar e tal. Então eu gostaria mais dessas coisas assim, meio que com uma pegada documental, uma pegada meio... até talvez cinematográfica, documentária, assim, sobre assuntos que talvez ainda não estejam tão abordados. Então, vocês acham que o telejornalismo é importante? Eu acho que é legal fazer essa pergunta. Porque pelo que eu vi, quase ninguém que assiste telejornal, e vocês são futuros jornalistas, então assim, um paradoxo, assim, é legal dar uma problematizada. Pessoal, o jornalismo produzido pela televisão, vocês ainda acham que é relevante? Vocês acham que o meio televisivo, como um veículo de notícias, de tudo de novo? Pessoal, o jornalismo feito... Pessoal, o jornalismo feito pela televisão, vocês acham que ainda é relevante? Eu acho que é relevante sim, porque mesmo que aquilo não seja a realidade de verdade mostrada pra gente de maneira distorcida, eu acho que o jornalismo ele ajuda sim a informar, a pelo menos a gente saber o que está acontecendo, quais fatos estão acontecendo, né? Sei que o jornalismo hoje, pra mim, ele passa alguns conteúdos de maneira diferente do que realmente está acontecendo, né? De maneira manipulada, mas a gente sabe que tem alguma coisa sobre aquilo que eles estão dizendo acontecendo. Eu acho que serve pra gente acompanhar realmente o dia a dia. Não levar fé e realmente acreditar e ficar naquilo justamente, mas saber o que está acontecendo no mundo pra gente procurar se informar através das mídias alternativas e outros caminhos que a gente achar melhor, assim, e que a gente escolha. Eu concordo muito com a Tainá nesse ponto, porque eu, por exemplo, uso muito o telejornalismo dessa forma. Eu ligo a TV, vejo o que aconteceu e aí, sabendo o que aconteceu, eu vou pesquisar sobre o que aconteceu de verdade, para poder ver o que os outros meios estão falando, o que não passou na televisão. Então, eu acho que serve como uma referência assim, do que aconteceu agora. O que você precisa saber que está acontecendo hoje. Não como fonte total de credibilidade do que está passando. Mais alguém que queira colocar assim, a televisão que eu gostaria, o telejornalismo que eu gostaria?
Acho que a galera tá bem na vibe de ir embora mesmo, né? Não, acho que não, vamos, porque já são 8h20, mas assim, acho que só para encerrar, se alguém... Alguma coisa assim, um programa que gosta e por que gosta. É, informativo na televisão. O Oliver lá, o Last Night Tonight, aí por que eu gosto disso? Ou então até que faça um depoimento, assim, bem sincero, olha, eu realmente não sei que tipo de telejornalismo eu gostaria de ver hoje, assim, pode fazer também, isso é legal. Tá motivado. Até o tipo de jornalismo que eu gostaria de ver na televisão, apesar da gente falar, a gente falou há pouco tempo de ditadura, como se fosse uma coisa, como se a censura no jornalismo fosse uma coisa muito distante. E eu acho que o tipo de jornal que me faria ligar a TV e assistir seria aquele sem censura, que a pessoa eu sei que a gente já começa a entrar numa barreira de ser imparcial ou não, mas talvez que dialogue mais com todo mundo. Você vê até desde na hora de citar pessoas, eles são muito cautelosos, ou na hora de citar, por exemplo, você não vê um jornalista falando, porque aconteceu ali no Facebook, aconteceu ali no Instagram, você não vê ele dialogando com uma galera assim, né, dessa forma, que já é realidade para todo mundo. Então eles falam, a gente viu nas redes sociais, não fala redes sociais, nem fala redes sociais, vai falar, eu vi no Facebook e tal. Eu acho que o que me faria assistir seria um diálogo mais próximo a mim, alguma coisa que me identificasse mais do que um robô fingindo que é imparcial e não censurado, porque na verdade a gente sabe que não é nem um pouco imparcial e é totalmente censurado. Mais alguém? Só voltando no assunto sobre a relevância do telejornalismo, como o meu amigo falou agora há pouco sobre a democratização das mídias, eu que sou do Nordeste, do interior do Nordeste, lá a internet ainda não é acesso para todo mundo, é muito pouco. Então, o telejornal, ele ainda é o principal meio de informação das pessoas. Então, eu acho que ainda é muito relevante, sim, trazer essa discussão. Por isso? Pessoal, como? Contemplados? Pessoal, isso dói mais em mim do que em vocês, mas tudo na vida tem um fim. Teremos que encerrar aqui a nossa discussão. Muito obrigado pela presença de vocês. Vlad, muito obrigado, enriqueceu muito a nossa discussão, seus apontamentos, tá? Obrigado a você, Sérgio. E, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção de vocês. Não percam nossos outros episódios sobre teledramaturgia brasileira e sobre o humor na televisão brasileira também. Você vai achar aí nos vídeos relacionados no YouTube. Eu sou Samir Chalup, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Eu acho que você podia só fazer um encerramento, rapidamente, mesmo que corte, colocando assim, esse foi o programa, TV, é um programa feito para os jovens e para os jovens, alguma coisa nesse sentido. E até bom porque você, na hora que você fez assim, você deu uma esbarrada no microfone. Mas tu fala tudo de novo? E eu não agradeci no microfone também. Aí ele vai... Tenta fazer de novo. Não, só o Vlad falar obrigada, Samir, porque depois a gente vai cortar pro Samir de novo. Não, eu tô falando da questão dele agradecer no microfone, não precisa voltar tanto assim, é só o Vlad falar. Então vai do Vlad? Vai do Vlad. Não, ele esbarrou no microfone. Esbarrou, gente. Sorry. Vai. Vocês fingem que é tudo. Pessoal, isso dói mais em mim do que em vocês. Mas tudo tem que ter o seu fim, então a gente vai encerrar aqui o programa. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um debate ótimo. Vlad, muito obrigado pelos seus apontamentos, enriqueceram muito nossa discussão. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Bem, e você que assistiu a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Assista os outros episódios do ETV sobre teledramaturgia brasileira e sobre o humor também na televisão brasileira. Eu sou Samir Chalup, foi um prazer estar aqui com vocês no ETV, um programa feito dos jovens para os jovens. Muito obrigado e até a próxima. Amor! Amém!